Então, nós temos aqui mais o terceiro estudo sobre disciplina. Um assunto que sempre causa um pouco de desconforto em alguns, mas é muito necessário. Tanto nas casas como na igreja. Hoje nós vivemos uma era laissez-faire, expressão francesa que significa mais ou menos isso. Deixa como está, para ver como é que fica. Não há muito posicionamento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema com muito amor. Corrige teu filho. Corrige outra vez. Mais uma outra vez. Na educação existem 3 princípios que são importantes. Primeiro é o ensino, a informação. Depois a exortação. E por fim a correção. Eu não posso admoestar quem eu não instruí. E eu não posso corrigir se eu não admoestei. Quando nós queimamos essas etapas, nós nos tornamos inadequados no ensino, na correção. Então, o que esse assunto é importante para a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? É o corpo de Cristo na terra. Alguém disse o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de um homem leva o mesmo nome de sua cabeça. Cristo, cabeça e o corpo. Que nome damos ao corpo de Cristo? Deus colocou todas as coisas debaixo. Vamos ler juntos Efésios 1, 2, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E o designou cabeça da igreja. Quem comanda a igreja? É isso que nós precisamos entender. William Gurnall, ele dizia que a igreja não é nada mais do que Cristo manifestado. Cada membro da igreja é denominado cristão. E todo cristão verdadeiro manifesta a vida de Cristo. O problema é que nem todo cristão está maduro o suficiente e muitas vezes os imaturos precisam de uma boa correção. Não há igreja perfeita aqui na terra, por isso a disciplina é fundamental para o desenvolvimento sadio do corpo de Cristo. Há pessoas que amadurecem mais cedo e há pessoas que vivem e nunca se tornam adultas. Antigamente se dizia que
adolescência e aí até os 19 anos. Depois passou para 35. Hoje em dia, dizem assim, alguns saem da adolescência. Parece que há um bocado de velho que não amadurece. Continua pirrônico, né? Aquilo que Melanie Klein, uma descendente psicológica da psicologia de Freud, que ela chama de síndrome de uma criança de 2 anos. Criança de 2 anos bate o pé, grita. Quando a coisa não dá certo, ela faz todo aquele reboliço. Aí você vai ver uma pessoa casada, na hora que tem uma briga lá com a mulher, uma discussão, pega a toalha da mesa e puxa com todas as coisas e quebra. Isso é uma criança. Tem uma síndrome de criança de 2 anos. Faz aquela birra toda. Não amadurece. Na igreja também. Na igreja também. Há pessoas que ficam anos e anos e anos, mas são sempre infantis e precisam de correção, né? Há também aqueles que são membros da igreja, mas não são cristãos. Fazem parte do rol da membresia, mas não foram arrolados no livro da vida. Quem sabe podíamos colocar aí o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20 vai mostrar isso. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Isso são aqueles 70 que Jesus enviou para pregar, para fazer a obra, e eles voltaram todo alegre. Senhor, nós vimos Satanás caindo do céu e fizemos coisas maravilhosas. Estavam tão alegres e Jesus disse, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o cartório do céu botou o nome de vocês ali. Olha que coisa preciosa. Às vezes a gente se alegra muito pelos feitos. Tudo bem, não vamos deixar de alegrar, mas isso não é o grande motivo da alegria. O grande motivo é que nós temos o nosso nome arrolado. Como disse Douglas Mather, ser membro de uma igreja não faz de alguém um cristão. Da mesma forma que ter um piano não faz de alguém um músico. Eu tenho um piano em casa. E daí? Eu não sei tocar. Fale nada. O fato de eu morar numa garagem não me transforma num carro. E o fato de eu frequentar uma igreja não significa que eu sou um cristão, né? Assim, a disciplina visa educar e corrigir tanto imaturos como intrusos. A igreja sem disciplina é como um barco sem leme. John Calvino, ele dizia o seguinte: não há nada mais temível do que o Senhor permitir que afrouxemos as rédeas. Provérbios 3, 11 e 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu amo tanto meu filho,
e deixa ele viver do jeito que ele quer, é problemático. Quem ama, corrige. Porque se não corrigir, depois vem o mundo e pune. E vai castigar. E se nós não tivermos a condição de corrigir os membros da igreja, todos mutuamente, nós vamos ver aqui alguns princípios bíblicos, nós vamos ter problemas. É isto que significa sem rédea. Eu ainda monto a cavalo. Você ainda monta a cavalo, Bertinho? Lá na fazenda? E às vezes a gente monta num animal fogoso. E a coisa que você precisa ter bem firme é a rédea. O cavalo sabe quem está em cima dele, não é, Adolfinho? Sabe. O cavalo, quando um banana monta nele, ele diz assim, eu vou tirar esse cara já daqui de cima. E na vida cristã também, quando você percebe que esse laissez-faire está correndo, que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus explica como se resolvem essas questões no seio de uma comunidade. Em Mateus 18:15, ele começa falando assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O primeiro assunto deve ser abordado particularmente entre as duas partes. Se o ofensor reconhece sua culpa, a reconciliação é alcançada. Imaginemos que a Leninha fez um mal contra mim, eu disse alguma coisa. Eu devo procurá-la. Ô Leninha, o que você falou aquilo assim? Tá. Aí ela diz, não, foi a Sônia que me contou. Vamos procurar a Sônia para resolver. Nós temos que procurar a pessoa. Jesus diz aqui claramente, se teu irmão pecar contra ti e a gente peca, não vai me dizer que a gente não peca. Que a gente ofende o irmão, a gente fere o irmão. Então vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ah, me perdoa, Glênio. O assunto encerrou. Acabou. Não se fala mais no assunto. O assunto acabou. Tá certo? Fica claro? É. O problema é que normalmente não fazemos assim. Antes fofocamos para toda a gente sobre o assunto. Então o assunto se espalha como fogo e a contenda se multiplica. É bom lembrar que esse passo é fundamental para resolver as discórdias. Não me parece que tenhamos uma igreja aqui na Terra isento de conflitos, mas é possível tratar os conflitos com a orientação sábia da Palavra de Deus. Não vamos imaginar que a igreja é o jardim do Éden restaurado, ainda não. Os problemas existem. Agora, começa aqui. 1 a 1. Resolvido? Acabou. Jesus continua orientando a questão. Mateus 18:16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas,
para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Agora tem uma comissão. 2 ou 3 pessoas. Vamos tratar desse problema, vamos esclarecer, vamos trazer luz para a questão. Aqui no meu gabinete, eu tenho 5 fontes de luz. A primeira são as janelas. A segunda é uma luzinha que fica em cima dos retratos que estão no fundo. Depois eu tenho umas luzes que estão em cima dos livros. Depois eu tenho um candelabro lá, como é que chama? Um lustre. E depois eu tenho as luzes fortes. Quando eu vou conversar com uma pessoa, eu apago todas as luzes, escureço as janelas e fica tudo em penumbra. Aí eu digo, o que você está vendo? Às vezes a gente, se tiver um dia mais claro, a gente vê uns vultos. Aí eu vou e acendo aquela luzinha pequena. Depois eu acendo a luz dos livros. Depois eu acendo o lustre. Depois eu acendo toda aquela luz, depois eu abro as persianas. O que você entendeu disso aqui? Qual é a sua visão agora? Nós estávamos no lusco-fusco, no negrume, não dava para entender. Aí é aquilo que o Salmo diz assim, na tua luz, uma versão que eu gosto diz assim, na tua luz nós somos iluminados. Na sua luz nós veremos a luz. Na tua luz nós seremos esclarecidos. Então, o segundo ponto aqui, 2 ou 3 pessoas que devem procurar nesse testemunho estabelecer a palavra e trazer clareza. Se o irmão ofensor não ouvir então o ofendido, ele deve levar consigo 1 ou 2 irmãos mais maduros buscando sua restauração. Esse é o princípio do Antigo Testamento que deve ser visto com muita propriedade na vida do povo de Deus. Veja aí Deuteronômio 19:15. É um texto do Velho Testamento que possivelmente Jesus estava colocando aqui como base. Uma só testemunha não se levará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Às vezes existe aquela testemunha aparente que antigamente era considerada impedida. Hoje você vê que tem ministros do tribunal que eram advogados do réu anteriormente e agora é juiz e julga. Isso antigamente, no tempo da justiça do direito romano, era assim que podia fazer. E Jesus estabelece aqui que é possível fazer com mais pessoas para esclarecer a questão. Jesus agora apresenta uma solução final para essa questão, para esse problema. É aqui em Mateus 18:17. E se ele ainda não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Aqui chegamos à última instância do tratamento, ou a terceira vara, ou ao tribunal superior. Primeiro, segundo, terceiro. Se
Se o acusado ainda se recusar a confessar o seu pecado e pedir perdão, o assunto deve ser levado à igreja local. É muito importante notar que a Assembleia Local é o órgão responsável por ouvir o caso, não um tribunal civil. Um cristão está proibido de procurar um tribunal civil contra outro cristão. Vamos lá para o texto de 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Esse texto nós já passamos rapidamente por ele. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Preste atenção nisso aqui. Esse texto está falando de questões na igreja. Demanda entre os irmãos. Eu tenho uma propriedade e um irmão meu, mora ali perto, entrou na propriedade e comeu um pedaço. Para onde nós devemos ir antes de mais nada? Para a igreja. A igreja. Eu não tenho que ir para o tribunal dos homens. Tem que ser tratado na igreja. E aí ele vai dizer assim, versículos 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O apóstolo Paulo aqui, ele abrangeu uma coisa. Você já imaginou que um dia no tribunal você vai julgar não só o mundo, mas os anjos? Com que parâmetro nós vamos julgar? Versículo 3. Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Meu Deus, um dia eu vou sentar num trono para julgar o mundo e os anjos? Ou isso aqui é verdade, ou isso aqui é uma ilusão do apóstolo Paulo. Como eu sou daqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que se trata da verdade, nós vamos julgar o mundo e os anjos. Versículo seguinte. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Vamos para frente. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Ai. Onde é que estamos aqui? Até 8, né? Mas, não, 7. E só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Esse texto foi usado pelo pastor Abu Chaim há uns anos atrás, aqui no estado de São Paulo, numa igreja, e havia uma irmã
que tinha uma demanda com outro da igreja, estavam em juízo. Quando ela ouviu isso, ela foi impactada com a palavra de Deus, e no outro dia ela procurou o advogado dela e disse: retira aquela minha questão com o irmão fulano. Quando a sua filha, professora da Universidade de Campinas, de Direito Internacional, soube que a mãe tinha feito esta coisa, ela veio imediatamente e começou a briga entre a mãe e a filha, e a mãe disse: filha, a palavra de Deus diz isto e eu quero obedecer a palavra de Deus. E ela ficou muito irritada, e a mãe ficou firme, e ela procurou o pastor Abuchaim. E disse uma porção de impropérios para ele. O pastor Abuchaim era um homem morto. Ele só disse: não fui eu que disse para a sua mãe. Eu não ousaria dizer nada que não fosse a palavra de Deus. Quem diz isso é o Espírito Santo. E ele está certo. A moça voltou para Campinas muito irritada. Passados uns meses, aquele irmão procurou a irmã e disse: olha, realmente eu fiz errado e eu quero lhe pedir perdão. E devolveu o negócio todo, acertou. E a mãe ligou para a filha e disse: filha, sabe o que aconteceu? Olha como Deus fez. E ela ficou tão envergonhada que ela saiu de Campinas até Presidente Epitácio para procurar o pastor Abuchaim. E chegou lá na casa do pastor Abuchaim, entrou na casa dele e disse: pastor, o senhor se lembra de mim? Ele disse: lembro. Eu vim aqui para lhe pedir perdão. Disse: perdão por quê, minha filha? Por aquilo tudo que eu disse a seu respeito. Aí ele pegou uma lata de lixo que tinha ali, uma porção de casca de banana, casca de mamão, barrigada de frango que estava sendo preparado o almoço, aquela coisa assim, e ele olhou para aquela lata de lixo e disse: lata de lixo nojenta, lata de lixo podre, lata de lixo fedorenta, e foi xingando a lata de lixo, de tudo que vinha na mente dele. Aí ela ficou olhando para ele, ele disse: sabe o que a lata de lixo está fazendo? Ela botou as duas mãos na cintura e disse: você ainda não chegou ao fundo da minha natureza. Eu sou muito pior do que você me chamou. E a moça entendeu. Ele disse: minha filha, você não disse nada que eu não sou. Só que Jesus Cristo já fez uma obra na minha vida. Essa moça deu esse testemunho mostrando que o que é vida cristã não é essa coisa da gente ficar magoadinho, ressentidinho, cheio de milindres, que isso aí é característica do velho homem. Se o infrator, agora voltando para o boletim, se o infrator se recusar a admitir o seu erro perante a igreja, então ele deve ser considerado um pagão e um cobrador de impostos. O significado mais apropriado dessa expressão é que ele deve ser visto como estando fora da esfera da igreja. Porque se ele não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir, a igreja considera-o como gentio e publicano.
significa que ele está fora do âmbito da governança da igreja. Embora essa pessoa, aí eu estou fazendo aqui uma hipótese, embora essa pessoa possa ser um crente, não está vivendo como um, e portanto deve ser tratado de acordo. Ainda que ela esteja fazendo parte da igreja universal, deve ser barrada dos privilégios da igreja local. Tal disciplina é uma ação séria, pois essa pessoa deve ser entregue temporariamente ao poder de Satanás, para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia de Jesus. Vamos olhar 1 Coríntios 5, vou começar no 4. Em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse caso aqui é aquela pessoa que estava tendo relações sexuais com a madrasta. É difícil admitir que seja com a mãe, mas é possível, porque eu já atendi aqui um caso de uma mãe que tinha relação com o filho. E hoje o que está sendo programado para o mundo é a pluralidade das relações. Está no Congresso Nacional um projeto para isto. Então, ali estava tendo um problema, e o apóstolo diz assim, que esse tal que está fazendo isso seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É duro, é pesado, mas é necessário. Satanás é um instrumento que Deus usa muitas vezes na vida de muitas pessoas para o quebrantamento. Existem marretas para quebrar. Tem aqueles martelinhos que o cinzelador usa, pequenininho. Tem outros martelinhos maiores e tem às vezes Satanás é aquela bigorna que ele vai usar para quebrantar os corações ensoberbecidos. E ele está chamando a atenção disto aqui. O propósito disso é trazer o membro da igreja à razão e fazê-lo confessar o seu pecado. Até que esse ponto seja alcançado, os crentes devem tratá-lo com cortesia, mas também devem mostrar, por sua atitude, que não toleram seu pecado e não podem ter comunhão com ele como um membro da igreja. Mas a assembleia deve estar pronta para recebê-lo de volta, assim que houver evidência de arrependimento piedoso. Toda correção é dura, mas ela tem uma finalidade: arrependimento. Houve arrependimento, fecha-se o assunto e não se comenta mais. Assim como é um trabalho dos pais disciplinarem seus filhos, agora eu falo para a igreja aqui, é o seu trabalho cristão participar da disciplina da sua igreja. Você sabia disso? Isso é tão fundamental para quem é um cristão e um membro da igreja, como é para um pai disciplinar um filho. Essa é uma parte integrante de seguir a Jesus.
Pastor Ebenezer Ferreira, muito conhecido no meio batista, quando alguém contava uma história para ele, ele fazia uma pergunta: você pode provar? O que você está dizendo, você pode provar? Se você não pode provar, nós precisamos acertar. Porque você está sendo um mentor de problema. Então, se alguém me conta uma história agora, eu vou ter que tomar uma providência. É verdade o que você está contando? Isto vai eliminar tanta coisa nas famílias. Às vezes é um fuxico, às vezes é um telefone sem fio, aquele que você conta e saiu lá todo torto. E nós precisamos ter esse cuidado. Porque nós somos um corpo, e esse corpo é de Cristo. A disciplina é um trabalho do corpo como um todo, e não apenas de um grupo. Como vimos na orientação do Senhor, começa com a pessoa que está sendo ofendida, depois essa pessoa chama 2 ou 3 para ajudar na disciplina. Se o ofensor não se arrepender, finalmente o assunto é trazido para a Assembleia da Igreja. Vocês acham que Jesus foi preciso nesse método? Ou a gente tem que admitir outra coisa melhor? O que é a disciplina eclesiástica? É a resposta ampla. A resposta ampla é dizer que se trata de corrigir o pecado na igreja. O pecado na pessoa é uma coisa, o pecado na igreja é outra coisa. Observe como o livro de Provérbios, falando sobre a ideia de disciplina de modo geral, coloca a disciplina e a repreensão em paralelo. Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Fica claro aqui a importância da disciplina na igreja. O grande evangelista americano D.L. Moody dizia: os rudes entalhes da repreensão têm o único objetivo de colocar-nos no prumo para que sejamos utilizados no edifício celestial. Na construção, às vezes você vê o construtor cortando um pedaço da pedra ou do tijolo e deixando tudo no prumo. É necessário, é preciso. Vejamos como o apóstolo Paulo vê este processo em Gálatas 6, 1 e 2. Vamos ler juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou contar uma história aqui, mais uma historinha. Não sei se ela vai estar por aqui. De vez em quando ela frequenta a nossa igreja. É uma moça extremamente bonita e muito insinuante. E às vezes ela entrava aqui com uma roupa muito decotada. Às vezes nas costas você via a entrada dos glúteos. Quando ela entrava, ela vinha e sentava aqui na frente.
homem, frágil, fraco, ficava tudo tonto. E um dia ela veio, sentou aqui na frente, terminei de pregar, eu desci, sentei-me do lado dela e disse: você sabe do patrimônio que você tem. Você é uma moça bonita, insinuante, e você usa essa sua capacidade toda para chamar atenção. Pastor, não, pera. Nós não queremos que você deixe de vir à igreja, mas se vista um pouco mais com compostura. E fui bem claro para ela, com amor, mas mostrei que aquilo... Qualquer homem sente a atração. Ela tomou aquilo com seriedade. Depois ela teve uma vida difícil, depois ela teve uma experiência muito notável com Deus, e Dona Cecília acompanhou muito essa moça. E ela ganhou uma experiência com Cristo. Ela ganhou uma experiência. E ela disse o seguinte: naquele dia que o pastor me chamou a atenção, foi um dia precioso na minha vida. Porque não me expôs, mas me chamou a atenção. Nós temos o cuidado, não é só o pastor que tem que fazer isto, é cada um de nós. Mas nós não podemos expor as pessoas. Outra vez teve uma moça que veio com uma saia muito curta e um irmão, ao invés de se aproximar com amor, fez um estardalhaço e ela saiu e nunca mais. Então eu estou chamando esses dois casos para dizer o seguinte: todos nós temos o papel de nos exortar mutuamente e de corrigir as coisas que não estão adequadas. O que é disciplina eclesiástica? É a resposta ampla, já li. Disciplinar é corrigir, repreender e advertir. Tal correção pode ocorrer de modo privado e informal, como quando um amigo na igreja observou quão egoísta eu poderia ser. Isso foi um pequeno ato de disciplina. Acredito que aprendi com essa repreensão. Porém, às vezes, essa correção se torna formal e pública. Isso envolve contar à igreja, e se a pessoa ainda não se arrepender, depois que a igreja for comunicada, excluir tal pessoa da membresia. Este último passo de exclusão é às vezes chamado de excomunhão, muito usado na Igreja Católica e em outras igrejas em tempos idos. Alguém aqui conheceu Isabel Pontes? Aqui vários irmãos. Uma irmã simples da nossa igreja, muito simples. Irmã Isabel aprendeu a ler na Bíblia. E muitas vezes ela me corrigia. Chegava: meu pastor, e aí ela me apresentava uma coisa que eu fiz de errado. Como é precioso ser corrigido com amor. A gente não tem que se sentir ofendido. Pelo contrário, alguém viu uma coisa que eu não vi. Na janela de Johari, não dá para fazer aqui, aquela janela de Johari, que é uma janela que tem um lado que eu vejo e você não vê. Tem um lado que você vê e eu não vejo. Tem um lado que nem eu nem você vemos. E tem um lado oculto que ninguém vê. Então, tem coisas que eu vou precisar do outro para me ajudar. Eu tenho uma
pessoa que é ótima é minha mulher. Você sabe que ela não tem piedade. Quando ela vê um negócio, ela mete o chinelo. Mas isso é bom. Às vezes eu não gosto. Às vezes eu fico chateado. Mas aquilo depois, porque diz a Bíblia que toda correção a princípio não é agradável. Mas depois você vai ver a importância daquilo, né? Nós estamos aqui em Fred Mitchell, disse com propriedade: o Pai Celestial não tem filhos mimados. Ele os ama demais para permitir isso. Se amamos nossos filhos, os corrigimos com amor e firmeza, bem como a igreja que ama, corrige com firmeza, critério e brandura. Eu tenho uma neta que mora conosco. Ela é super ativa. Às vezes a mãe perde a paciência e ela se destempera para corrigir. Eu tenho que ser um parâmetro ali. Mas tem que ter firmeza e amor. Não pode ser dispensar a firmeza. Não tem que ser não até o fim. E sim tem que ser sim. Foi isso que Jesus ensinou. E nós precisamos educar os nossos filhos nesse ponto. E a igreja também. A igreja que foi salva da condenação do pecado, está sendo salva do poder do pecado, não pode conviver de braços dados com a vida do pecado. Pecado não é apenas uma ofensa que necessita de perdão. É uma poluição que necessita de purificação, como eu ensinava Eric Alexander. Sendo assim, disciplina não é desamor, mas profundo amor. Eu só corrijo porque eu amo. Se eu não amasse, não ia corrigir. Alguém disse que o pecado é como uma semente. Encobri-lo é cultivá-lo. Se a igreja omite a disciplina com receio de ferir aqueles que estão vivendo em pecado, seu pecado de omissão é mais sério do que o pecado daqueles. Segundo o pastor e escritor Jeffrey Johnson, Deus não deu à igreja autoridade para fazer o que ela bem quer. A igreja não tem permissão para criar os seus próprios objetivos, para realizar seus próprios desejos e funcionar por meio de regras elaboradas por ela mesma. A igreja não tem o direito de obrigar a consciência dos seus membros a regras e objetivos criados artificialmente por homens. O poder legislativo pertence ao cabeça da igreja, Cristo Jesus, e somente a Ele. Não posso botar regras fora do que está na palavra. É o que a palavra diz. A igreja carece da revelação da pessoa e da obra de Cristo Jesus, da real firmeza das Escrituras e de uma disciplina adequada segundo a palavra de Deus. Portanto, estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para estar seguro. Pratique-a para ser santo. Sendo assim, o estudo da palavra de Deus com o objetivo de descobrir sua vontade é a grande disciplina que tem formado os maiores caráteres. A mãe dessa moça que está aqui na frente, Dona Benedita, era uma costureira, fez a roupa dos meus filhos. E Dona Benedita, um dia ela chegou aqui e eu disse,
Irmã Benedita, eu preciso conversar com a senhora depois. Tem um detalhe que eu quero conversar com a senhora. Mas muita gente, e ela foi embora. E ela chegou em casa. Detalhe. O que é detalhe? O que é detalhe? Foi no dicionário. Procurou. Coisa que se destaca. O que será que o pastor viu que se destacou? E vai para um lado e para o outro, foi na frente do espelho, ficou olhando e viu uma figa que ela pendurava no pescoço. Você sabe que a figa é uma adoração ao maligno. Arrancou, derreteu o ouro, fez qualquer coisa, não sei nem o que ela fez. Fez um anel. Domingo seguinte ela me procurou e disse: não precisa falar mais comigo. Eu já sei. Deus me mostrou qual era o detalhe. Eu estava sendo idólatra. Você está vendo? Pessoa simples. Uma Benedita era uma pessoa simples. Correção. Às vezes a gente pendura um troço na orelha, não sabe que aquilo é do olho do maligno, que veio da Turquia. Agora eu vou mexer aqui com as vaidades humanas. A gente compra coisa e usa coisa que está envolvido com essas encapetação do mundo. Não, mas isso foi um souvenir. Mas tem o registro dele. Nós vamos precisar ter cuidado com as nossas vidas. Eu não quero. Se um boi do vizinho entra na sua roça, ele tem ou não tem direito de ir buscar o boi lá dentro? Claro que tem. A roça é sua, mas o boi é dele. Então preste atenção, você que tem aí uns negócios pendurados, vai saber de onde veio. Um dia eu vou ler aqui para vocês o livro do Kurt Koch, para vocês saberem como é que essas coisas influenciam o psiquismo das pessoas. Isso é sobre disciplina. Terminando aqui com John Hooper, ele disse muito bem: o Senhor Deus deu 3 sinais principais pelos quais podemos conhecer sua igreja: a palavra, os sacramentos, hoje nós vamos participar de um deles, a Santa Ceia, os sacramentos, e a disciplina. Por isso a igreja não tem deveres mais solenes do que manter a pureza de sua doutrina em conformidade com a palavra de Deus e a firmeza da disciplina pelo mesmo motivo. Que Deus nos dê graça para vivermos com transparência, mas com firmeza também.